Olá, eu sou Carolina Esvizero Alves, sou advogada especializada em planejamento patrimonial e sucessório. E hoje eu tenho o grande prazer de receber minha amiga, a doutora Elaine França, advogada especializada também em direito patrimonial e sucessório. É um prazer recebê-la, Elaine. Oi, doutora Carolina, tudo bom, querida? Como é que você tá? Eu tô ótima, muito feliz de ter você aqui pra gente conversar um pouquinho hoje sobre locação, não é mesmo? Excelente, um assunto extremamente importante para quem tá precisando economizar, não é mesmo, Carol? É verdade. E me conta uma coisa, agora com a reforma tributária, me conta o que muda nas locações. Vamos começar primeiro no cenário atual, né? Ou no cenário antes da reforma. Quando você locava um imóvel na pessoa física, o que você pagava? Apenas o imposto de renda, numa tabela progressiva que ia até 27,5. E o que vai mudar a partir daí? Não existia CBS e IBS, que são dois novos impostos que foram criados para quem for contribuinte habitual. E como será que eu me torno contribuinte habitual? Se você tiver mais de 3 imóveis, cumuladamente a uma renda anual de 240, acima de 240 mil ou 20 mil, mais de 20 mil por mês, você será contribuinte de CBS e IBS, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. E aí você não vai mais pagar só o imposto de renda. Você sairá de uma tabela progressiva que raramente, mas pode acontecer a chegar a 27,5%, mais um 8,4%, que é uma previsão ainda, chegando aí, podendo chegar até uns 35%, doutor, é isso? Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Vamos chegar a mais isso aí. Então, eu te pergunto, e aí? Vamos ter aumento nas locações? Será que o locador vai repassar isso daí? Eu acredito que sim, né? Então, vamos ter aumento na hotel. E como eu, como locadora, ou você, como locatário, nós podemos procurar otimizar isso daí? Como que a gente pode otimizar, Elaine? Nós podemos começar a pensar sobre coding. E vai ser mais barato pagar aluguel, a tributação sobre aluguel, na pessoa física ou na holding? Olha, nós precisamos fazer um planejamento. Nem sempre colocar na holding vai ser mais barato. Por vezes, tendo as deduções na pessoa física, pode acontecer ainda na pessoa física ser mais barato. Ou mesmo, como por exemplo, eu tenho um cliente que eu coloquei uma parte na pessoa física e uma parte na pessoa jurídica, porque a holding, gente, é uma pessoa jurídica. Vocês têm que entender isso. Vai ser uma empresa, tá? Então, vocês vão ter custo de uma empresa, né, doutora? Tem. Você tem outros impostos, como contribuição do CLLS, você tem PIS e COFINS que vai sair para entrar o CBS e IBS, mas ainda assim tem, e você também tem o imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, por vezes, você fazendo essas manobras, você também tem uma redução da sua alíquota do imposto de renda, que foi isso que fiz com esse meu cliente. Ele hoje tem uma alíquota efetiva na pessoa física de 22,5%, e eu consegui reduzir fazendo essas manobras societárias legais, viu, gente? São manobras legais, previsão legal, e reduziu para 17,5%. Isso se chama elisão tributária. O diferente é, não se pode fazer evasão tributária. Isso não se admite, não é isso, doutora? É isso mesmo. Tem que também olhar a destinação desses imóveis, não é mesmo, Elaine? Sim, também tem essa observação. Você tem que ver se ele é comercial ou residencial. Esses requisitos que nós colocamos, antes de tudo, você tem que ver que é para residencial. Se for comercial, você já será contribuinte de IBS e CBS. E qual a diferença da pessoa física como contribuinte habitual e da pessoa jurídica? É porque, normalmente, doutora, a gente, como pessoa jurídica, vai conseguir se aproveitar do crédito desse CBS e IBS. Assim como hoje, o ICMS, a empresa consegue se creditar dessa receita de tributos, você também conseguirá no CBS e IBS poderá utilizar para pagar outros impostos ou até mesmo
o que é previsto pela Lei 214 de 2024 é que você pode, inclusive, receber dinheiro. Exatamente. Teve alguns cálculos que eu já vi, onde em construção, na compra e venda de imóveis, ou em algumas locações, você pode pedir imposto a ressarcir, né, para o comitê gestor do CBS-BS, porque eles são impostos não cumulativos. Então, se você tiver mais crédito do que débito, você teria direito à restituição. Perfeito. E por que a gente fala que a pessoa física não se creditará disso? Porque normalmente não vai ter um contador para fazer esse crédito, né? Não vai poder se utilizar. Então, dessa forma, se você tem mais de 3 imóveis alugados, se você tem uma renda anual de mais de 240 mil, procure um especialista, faça uma viabilidade, um estudo de viabilidade para ver a possibilidade de você constituir uma holding para que você possa ter realmente um planejamento financeiro, um planejamento tributário e societário. Não é isso mesmo, doutora? E agora, doutora, eu te falo, você viu essa semana o buchicho da fake news que apareceu sobre a cessão dos imóveis residenciais para filhos, se você tiver um filho morando com você. É verdade, ele vai ter que pagar imposto. Pois é. Gente, fake news, não podemos falar que isso vai acontecer de forma nenhuma. E não há inovação nenhuma. Porque o regulamento do imposto de renda, decreto 9.580, já previa, mas não dessa forma. Se você cede um imóvel seu para um parente até o 3º grau, por que seria isso? Os seus pais, ou seus avós, ou seus irmãos, ou seus filhos, ou seus netos, para morar, e que é uma realidade hoje, né, doutora Carol? É uma realidade hoje. Os avós estão hoje participando efetivamente da vida, da constituição dos netos, né, da vida dos netos. Vocês não vão pagar imposto sobre isso. Desde que, qual é a mudança? Hoje, com a reforma tributária, você terá que formalizar isso daí para um contrato bem feito, onde esteja previsto que é uma locação residencial para um parente de até 3º grau. E você deverá fazer isso com um advogado, com um especialista. Não façam com modelos do Google, né, doutora? É verdade. É por isso também que eu disse que a destinação do imóvel é importante. Porque, apesar dessa história de se cobrar tributos dos filhos que morarem nos imóveis dos pais, é uma fake news, existe sim, dentro da legislação do IBS-CBS, a possibilidade de cobrança quando você não é proprietário e aquele imóvel estiver sendo utilizado por via de cessão gratuita. Sim, inclusive para terceiros. É o caso daquelas empresas, isso foi muito realizado nos últimos anos, onde a gente abria a holding e colocava como sede da holding o endereço da própria pessoa que ela estava morando. Isso era muito comum. Então, todas essas pessoas que fizeram isso vai ter que rever essa forma, né, para dar uma destinação adequada a essa ocupação do imóvel, sob pena de ser contribuinte de IBS-CBS. Excelente observação, doutora Carol, porque muita gente faz isso e, por ser hábito, não percebeu que isso daí vai poder ser, sim, cobrado CBS e IBS. Doutora, vamos dar um pouquinho de dica para eles? Avançadíssima essa dica, né? Como podemos correr dessa possibilidade? Olha, a gente temos algumas formas de correr, né? Em primeiro lugar, quando for capitalizar esses imóveis, capitalizar só a nua propriedade, deixa o direito de usufruto nas mãos da pessoa que realmente está utilizando o imóvel, né? A segunda, fazendo contrato de locação, né? Contrato de locação por um valor real, né? E recolhendo o tributo sobre isso também, né? Ou também fazendo um contrato de comodato, ou estipulando regras dentro do contrato social sobre a utilização e a fruição dos imóveis da empresa. Então, existem diversas saídas que podem ser colocadas. Cada uma tem a sua consequência. O importante é dar ciência a todos os clientes para que eles saibam aquilo que pode acontecer. Perfeito. A doutora Carol está afiadíssima. E é isso mesmo. E outra observação que nós fazemos também.
Agora nós vamos ter um cadastro único de todos os imóveis, o que está sendo conhecido também como tabela FIP. O que é isso? Não adianta mais, doutora, o pessoal ficar fingindo aquele valor módico no aluguelzinho, só o comodato. Vamos fazer um contrato de empréstimo oneroso com um valorzinho pequeno. Todos os imóveis já estarão nesse cadastro único com um valor pré-estabelecido pelo governo. Você sabe que eu fiz uma postagem contando quando saiu a Instrução Normativa 2275, né? Contando sobre esse cadastro único. E foi um vídeo, aqueles vídeos que a gente faz sem nenhuma pretensão, que não teve uma edição, a legenda saiu com algumas palavras erradas, mas deu 189 mil visualizações. É que a gente pensa que é um assunto que todo mundo está tendo conhecimento, e não é. Nós somos da área, nós temos todos os dias esse assunto. Mas então, doutora, explane mais um pouquinho sobre o cadastro. Então, esse cadastro único, ele vai deixar muito mais difícil a possibilidade de você ter contrato de locação e não declarar essa renda. Por quê? Porque com a inteligência artificial da Receita Federal, vai poder se cruzar o endereço que está declarado na sua declaração de imposto de renda com o cadastro único de imóvel. Então, olha, esse imóvel aqui está registrado em nome da empresa tal e quem está morando lá é outra pessoa. A que título está morando? E se você não tiver um documento hábil que comprove a que título você está utilizando aquele imóvel, você vai ser tributado. E quem vai definir o valor vai ser a Receita. Então, vai ser muito maior do que o valor do aluguel habitual. E não adianta vocês acharem, mas o meu imóvel é informal. Por exemplo, eu sou de Brasília. Lá nós temos muito imóveis irregulares. Não adianta, porque esse cadastro ele vai juntar cadastro de cartórios, da Receita, das prefeituras, de todos os imóveis rurais, urbanos. Não adianta você achar que agora você consegue dar um jeitinho brasileiro para os aluguéis. Teve muita gente lá, e um dos motivos que eu acho que viralizou essa postagem, falando sobre política, que agora a gente vai virar comunista, porque a verdade é a seguinte, sempre existiu a obrigação de se pagar tributo sobre a locação. O que o governo está criando é mecanismo de fiscalização, mas a obrigação ela sempre existiu. Então, isso não é uma decisão meramente política. Não tem nada. Isso daí sempre existiu, simplesmente nós estamos com tecnologias avançadas, gente. A inteligência artificial está para todo mundo, inclusive para eles, né? Exatamente. Então, vamos formalizar, procure um especialista, novamente insisto, procure um advogado, não faça isso por modelos achados no Google ou até mesmo numa inteligência artificial. Procure um especialista e faça com segurança o seu planejamento. Isso é planejamento, né, doutora? É isso que nós estamos aí estudando todos os dias, trabalhando todos os dias, incansavelmente, para a gente buscar fazer da forma correta, forma legal, e não fazer estruturas mirabolantes. Quem for procurar você prometendo coisas que não existem, não vá pela forma mais fácil, faça pela forma correta, né, doutora? Exatamente. Elaine, qual o recado que você daria para quem está nos assistindo agora? Faça um planejamento sucessório patrimonial e societário, tributário, procure especialistas de confiança. Né? Certo. Um grande prazer recebê-la, você é extremamente simpática, você sabe que eu sou sua admiradora faz tempo, então muito obrigada. Doutora Carol, você é sempre muito generosa, você sabe, desde a primeira vez que nos vimos foi uma identificação, além de ser uma mulher linda, viu? Vou falar para você é uma mulher linda por fora mais ainda, mas por dentro mais ainda. Muito obrigada pela oportunidade, espero que nós voltemos, tá? Fazendo novos podcasts, quero você também em Brasília para fazermos lá. Se Deus quiser. Tá? Obrigada.